grão de areia, uma folha caindo no chão, o vento, a luz, elementos naturais, matéria escura, padrões e regras imutáveis da física. Tudo se conversa em torno de duas palavras, propósito e casualidade. Penso, logo existo, nos remete a um paradoxo que aflige a humanidade desde que se tem notícia de sua existência. Somos obra do mero acaso? Seríamos um acidente cósmico que de forma completamente imprevisível deu certo? Ou no pior dos casos, somos um erro? Um desvio no curso do universo? Complexidade, beleza, caos, calmaria nas curvas de um vale recebendo o suave vento do entardecer. Fomos realmente planejados? Há algo, alguém ou o que quer que seja um artista por trás de tudo que conhecemos? Ou melhor, realmente conhecemos o todo da nossa realidade? Há mais além do que conseguimos tatear e sentir? É importante num diálogo sobre as origens da humanidade primeiro classificarmos ou definirmos o que seria criacionismo, evolucionismo e design inteligente. O evolucionismo vai dizer que o homem é fruto de uma evolução contínua de espécies primitivas, desde a ameba, passando por outros tipos de seres vivos, até chegando nos primatas e, finalmente, a humanidade. Já o criacionismo enfatiza que existe um salto qualificador que distingue o ser humano em relação aos animais, e esse salto não pode ser explicado por sucessões de transformações, mas sim pela criação de Deus, que fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Nesse contexto de debate, aparece também a proposta do design inteligente. Em outras palavras, o design inteligente é uma proposta que se busca uma maior capacidade científica, digamos assim, de buscar as origens da humanidade, não de acordo com a evolução cega, mas de acordo com o desenho de um projetista. A teoria do design inteligente, ela surge como uma resposta à teoria da evolução das espécies. Ela pretende apresentar uma alternativa que tenha inteligência, plausibilidade a uma comunidade insatisfeita com as lacunas que a própria teoria darwiniana deixa. Design inteligente é um movimento que surgiu inicialmente nos Estados Unidos no final da década de 80 e início da década de 90, argumentando que as complexidades biológicas elas são melhores explicadas recorrendo a um designer do que a processos evolutivos graduais. Os especialistas ou os adeptos do design inteligente costumam perceber os padrões de comportamento, de desenho, de formato, de estética da natureza e concluem, a partir disso, que o universo tem um designer, um desenhista, um projetista. Surgiu um grande debate na comunidade científica norte-americana sobre se o design inteligente seria uma teoria científica ou não. Para vocês entenderem como se forma a cosmovisão do design inteligente, eu vou citar as estruturas conceituais que formam essa cosmovisão. Então, o design inteligente ele é formado pelo empirismo. A estrutura conceitual do empirismo ela afirma que nós somos capazes de entender e compreender o meio ao nosso redor por meio dos nossos sentidos, da visão, do tato. Então nós conseguimos captar essa realidade e compreender ela. Ele é formado também pelo naturalismo metodológico, ou seja, através da nossa capacidade de perceber, nós conseguimos nos aprofundar nessa percepção por meio da experimentação. Experimentos científicos, nós conseguimos compreender essa realidade ao nosso redor e realizar vários avanços, como se tem visto na ciência. Mas ela também possui um componente de natureza filosófica. O design inteligente possui um componente da herança grega aristotélica, que é a teleologia, ou seja, afirma que as complexidades, os organismos, eles devem ser explicados não em termos materiais, e sim por meio de um princípio orientador da matéria. A teoria do design inteligente se fundamenta em 3 pressupostos fundamentais, como qualquer teoria. A primeira é a da complexidade irredutível, que consiste na crença de que os mecanismos vivos, os organismos vivos, eles têm complexidade muito grande, profunda e que não poderia ter surgido ao acaso. A complexidade irredutível, ela afirma que os seres vivos são formados por partes que não podem ser retiradas. A função deles só é alcançada de forma plena quando todas as partes estão em conjunto. Se eu tirar uma única parte, obviamente não irá funcionar. Como exemplo é citada a ratoeira. Se você tirar uma parte, a molinha da ratoeira ou o martelo, ela não vai cumprir a sua função, que é capturar o rato. Então, ou seja, as complexidades biológicas seriam
irredutíveis. Então esse é um argumento muito forte utilizado pelo design inteligente, principalmente defendido por Michael Behe no seu livro A Caixa Preta de Darwin. O segundo fundamento dessa teoria podemos chamar de complexidade específica, e ela se fundamenta na ideia de que os mecanismos, os organismos vivos, eles não têm uma complexidade padrão, ou seja, há especificidades e complexidades nessas especificidades que é impossível de ter surgido ao acaso. Há particularidades e muito em micro-organismos que não podem ser respondidas pela teoria da evolução das espécies, por exemplo. Outro argumento muito interessante do design inteligente é a complexidade especificada. Para vocês entenderem o que seria a complexidade especificada, vamos supor que eu pegue aqui um número aleatório de letras do alfabeto e jogue em cima de uma mesa. Vocês vão ver um padrão extremamente complexo, mas aleatório, e não passando uma informação específica. Então é algo complexo. Mas quando nós olhamos para, por exemplo, um soneto de Shakespeare, um poema, nós vemos essas letras combinadas transmitindo uma mensagem específica. Ao olharmos as complexidades biológicas, nós observamos algo complexo e ao mesmo tempo especificado, passando uma mensagem. E o terceiro é o princípio antrópico. É a própria presença do homem no planeta e as condições que possibilitaram essa presença, como por exemplo, a Terra ser um pouco mais próxima do Sol seria suficiente para que a vida humana não fosse possível aqui. No nosso genoma humano, nós temos, genoma diploide, 6 bilhões de letrinhas, né? Adenina, timina, citosina e guanina, diferentes combinações dessas letras, e essas letras estão na ordem certa, para produzir as proteínas necessárias para o nosso desenvolvimento. Se ocorrer uma alteração única, muitas vezes uma substituição de uma base, uma perda de uma base, uma função do corpo é comprometida, o fenótipo, a aparência pode ser alterada do indivíduo, ou seja, é uma complexidade especificada, ao mesmo tempo complexo e específico, transmitindo uma mensagem. É importante a gente ressaltar que o design inteligente se diferencia de criacionismo, porque o design inteligente ele pretende dizer que existe uma inteligência por trás do processo de criação, se é que podemos dizer assim. Existe uma inteligência por trás da organização da existência nessa Terra. Essa inteligência não é necessariamente divina, ao contrário do criacionismo, que entende que um ser, Deus, deu origem a todas essas coisas. Isso tem gerado essas ideias têm gerado muita polêmica, porque alguns dizem que o design inteligente, na verdade, seria um criacionismo disfarçado. Mas existe uma diferença clara entre o design inteligente e o criacionismo bíblico ou islâmico. O criacionismo ele assume um compromisso com a identidade do designer. Então, no caso do criacionismo bíblico, nós acreditamos que o criador, o designer, seria o Deus relatado na Bíblia, lá em Gênesis, aquele Deus que criou todas as coisas a partir do nada. Já o design inteligente, ele não entra nesse mérito de definir quem seria esse designer, quem seria o criador por detrás dessas complexidades biológicas. E com relação ao cristianismo, quais são as relações, quais são os diálogos que podem existir entre a teoria do design inteligente e a teoria do criacionismo? Na verdade, são poucas as conversações que podem ser feitas entre esses dois grupos, e eu vou explicar por quê. Do ponto de vista da teologia bíblica, nós temos a afirmação que Deus criou os céus e a terra, e embora a natureza possa, de fato, como diz o Salmo 19, revelar a glória de Deus e anunciar as obras de suas mãos, embora a natureza contenha uma espécie de livro de Deus, ela tem uma revelação limitada. Ou seja, eu posso olhar a natureza e chegar à conclusão que, de fato, ela foi obra de um projeto, de um artista, de um criador. Mas a natureza não vai além disto. Aí está a delimitação do design inteligente e onde ele perde o seu contato ou o seu diálogo com o criacionismo. Portanto, ao se pensar em um designer inteligente despersonificado, nós não estamos chegando nem perto daquilo que poderia ser o que a Bíblia diz. Portanto, a teoria do design inteligente, ela é uma alternativa ao darwinismo, mas ela não é uma alternativa ao criacionismo. A teoria do design inteligente não é bíblico. Se eu apresentar um quadro para você e perguntar o que você diz sobre esse quadro, ou melhor, o que esse quadro estaria dizendo a você? Ao observar as cores, os matizes, os detalhes,
Você poderia dizer: esse quadro, em primeiro lugar, me revela que existe um pintor que o fez, porque o quadro não apareceria do nada como num passe de mágica. Se o quadro existe e possui estética, é porque certamente alguém o pintou. A Bíblia apresenta logo na sua primeira declaração a existência de um ser que faz com que tudo exista. Muito mais importante do que os processos com que a criação aconteceu é a pessoa que fez a criação acontecer. No princípio criou Deus, e nenhum nome, nenhuma palavra é mais citada do que essa no processo de criação, no texto da criação. Deus fez existir. E eu continuo na minha pergunta: que mais o quadro pode revelar? Você pode dizer: bom, o quadro diz que quem o pintou é uma pessoa que está preocupada com detalhes. É uma pessoa que talvez gosta de natureza, porque está a natureza pintada ali. Esse quadro também me diz que quem o pintou era alguém com grande capacidade artística, inteligente, meticuloso, que entendia de arte. Mas talvez você pode se surpreender que ao final da nossa entrevista sobre o quadro misterioso, eu lhe revele que quem pintou esta obra de arte foi Adolf Hitler. E, por mais que alguns não saibam, Hitler era também um pintor. Dizem que um pintor medíocre, mas o fato é que ele sabia pintar. Ele fazia quadros muito melhor do que eu poderia fazer. Em outras palavras, um quadro bonito pode ser pintado por um maníaco, por um ditador, por um monstro como Adolf Hitler. Deste modo, ao olhar a natureza também, eu posso chegar à conclusão que ela tem um pintor, um artista, alguém que a desenhou. Mas eu não posso saber se esse pintor que fez a natureza seria um Picasso, um louco como Adolf Hitler, ou quem sabe alguém como Salvador Dalí. O máximo que eu posso dizer é que a natureza tem um desenhista. Há uma pessoa que conecta em relacionamento com as suas criaturas. Essa pessoa é Deus. Como que a ideia de um ser pessoal, com gosto, com vontade, com desejos, pode se alinhar com uma outra ideia de simplesmente uma inteligência? Esse que projetou o universo, ele realmente me ama ou ele é um brincalhão cósmico? Estas coisas nos fazem ver que o design inteligente, por melhor que seja a sua proposta ou a intenção daqueles seus idealizadores, tem uma tremenda delimitação. O design inteligente diz que Deus me fez, mas não diz que Ele me ama. Ele não é apenas um ser inteligente que dá razão à existência ou possibilita outras inteligências. Ele é um ser onipotente, onisciente, onipresente, todo justo, todo amor e que quer se revelar e se relacionar pessoalmente com os seres humanos. Criador, soberano, Deus, uma pessoa. Por isso eu preciso que a revelação bíblica esteja no escopo maior daquele que se diz criacionista, porque a revelação me diz mais do que o fato de existir um Criador. A revelação bíblica me diz que esse Criador me ama, que Ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, que Ele tem um plano de salvação para a minha vida. Definição de personalidade. É isso que o torna diferente. Quando se sabe o seu lugar, o seu propósito e quem o direcionou a isso, nos tornamos mais completos em relação à nossa existência. Ser projetado é algo que nos dá um sentimento de propósito, mas ser amado pelo projetista nos deixa em um patamar muito mais elevado. É como se a parte que nos faltasse fosse finalmente achada e preenchida. A relação criador e criatura é muito mais que simplesmente designer e produto. É ter filiação fixa, é ser chamado obra-prima de algo bem maior que nós podemos alcançar. A capacidade que nos foi dada de buscarmos nossas origens nos servem única e exclusivamente para reconhecermos que o Criador nos dá muito mais importância do que podemos imaginar. Somos convidados a nos relacionar de forma real e intencional com um projetista que ousamos e de forma humilde chamamos de Deus Criador.